A névoa branca começou como um incômodo sutil, uma chave esquecida no contato do carro ou um nome que bailava na ponta da língua e se perdia no abismo do paladar. Para Augusto, um homem que construíra sua vida sobre o pilar da precisão e do intelecto. O diagnóstico de Alzheimer precoce não foi apenas uma sentença médica, mas o anúncio de um despejo lento de si mesmo. Diante do espelho, ele observava as linhas de seu rosto e sentia o pavor de que, em breve, aqueles olhos seriam apenas fendas vazias, observando uma estranha menos sua esposa, Helena menos sem o menor vestígio de reconhecimento ou devoção. A urgência de preservar o que ainda restava de sua essência transformou o escritório de Augusto em um confessionário silencioso. Ele comprou papéis de gramatura pesada e uma caneta de tinteiro, decidindo que, se sua mente o abandonaria, suas palavras serviriam como âncoras para Helena. O plano era simples e devastador: escrever uma série de cartas numeradas, para que ela as lesse conforme as camadas de sua memória fossem descascadas pelo tempo. No início, as cartas eram repletas de ternura e instruções cotidianas, lembretes de como ela gostava do café ou do local exato onde guardavam os documentos importantes da casa. Entretanto, conforme a doença avançava e as fronteiras entre o passado e o presente se tornavam porosas, o filtro social de Augusto começou a ruir. As cartas passaram a abrigar verdades que o orgulho e o medo haviam mantido trancadas por décadas. Em uma das madrugadas de lucidez febril, ele confessou o pavor que sentira no dia do nascimento do primeiro filho, a vontade de fugir que o assaltara no estacionamento do hospital e a culpa que carregara por não se sentir o herói que ela acreditava que ele fosse. A escrita tornou-se um exercício de desnudamento, onde ele pedia perdão por silêncios antigos e por vezes em que o trabalho fora uma fuga para não encarar as próprias fragilidades. Helena, do outro lado da porta, observava o marido minguar. O homem vibrante dava lugar a um espectro que olhava para as mãos como se fossem objetos estranhos. Ela respeitava o pacto do silêncio sobre as cartas, guardando-as em uma caixa de jacarandá, seguindo a ordem cronológica que ele estabelecera. O sofrimento de vê-lo esquecer, como se abotoava uma camisa, era mitigado pela expectativa dolorosa do que aquelas páginas revelariam. O amor entre eles, que antes se baseava na convivência e no compartilhamento do presente, transmutou-se em uma relação mediada pelo papel e pela tinta. Uma conversa entre a mulher que sofria e o homem que já estava partindo. A deterioração seguiu o roteiro implacável da biologia. Houve o dia em que Augusto perguntou a Helena quem era a senhora gentil que lhe servia o chá, e o dia em que ele chorou compulsivamente porque não reconhecia o próprio quarto. Foi nesse estágio de penumbra cognitiva que as cartas começaram a entregar os segredos mais profundos. Ele escreveu sobre uma antiga paixão da juventude que nunca fora esquecida, não por desejo de traição, mas para explicar a Helena que o amor que sentia por ela era uma escolha consciente e diária, e não apenas o resultado da inércia. Ele revelou que, em muitos momentos de crise financeira, passara noites em claro para que ela nunca perdesse o sono, protegendo-a sob um manto de segurança fictícia. Cada carta lida por Helena era um golpe e uma carícia simultâneos. Ela descobria um Augusto muito mais humano, falho e complexo do que o marido idealizado que tivera ao lado por 30 anos. As revelações sobre suas inseguranças profissionais, seus arrependimentos por palavras não ditas aos pais e suas fantasias nunca realizadas humanizaram a perda. O luto antecipado não era mais apenas pelo desaparecimento da memória dele, mas pela descoberta tardia de quem ele realmente era. O esquecimento de Augusto permitiu, paradoxalmente, que Helena o conhecesse por inteiro,
sem as máscaras que a vida matrimonial exige para manter a paz. O ápice da narrativa se deu quando Augusto já não conseguia mais segurar a caneta. O último envelope, escrito com uma caligrafia trêmula e quase ilegível, continha apenas algumas linhas que pareciam flutuar na página branca. Não havia mais segredos, confissões de culpa ou descrições de rotinas. Havia apenas a essência destilada de uma existência que se despedia. Helena leu aquelas palavras finais enquanto segurava a mão de um homem que a olhava com a curiosidade vazia de um recém-nascido. Naquele pedaço de papel, Augusto descrevia o cheiro do cabelo dela na primeira manhã em que acordaram juntos, provando que, embora a mente racional tivesse sucumbido, o rastro sensorial do amor estava gravado em algum lugar além do alcance da doença. A convivência transformou-se em um ritual de paciência e cuidado absoluto. Helena não buscava mais no olhar dele o reflexo do que foram. Ela se tornou a guardiã da história de ambos. Ela lia as cartas para ele, em voz alta, como se fossem contos de fadas sobre um casal de estranhos que se amaram profundamente. Augusto sorria às vezes, capturando um fragmento de som ou uma cadência de voz que lhe parecia familiar, embora o contexto tivesse se dissipado para sempre. O amor, além do esquecimento, revelou-se, não como a manutenção de fatos, mas como a permanência de um sentimento que não necessita de biografia para existir. O caos da memória perdida foi preenchido pela ordem das palavras escritas. Augusto havia construído um mapa para que Helena não se perdesse na escuridão da ausência dele. As cartas tornaram-se o legado de uma vida que, embora estivesse sendo apagada da consciência do protagonista, permanecia vívida e pulsante no coração daquela que ficara para trás. A dor da despedida lenta era agora acompanhada pela gratidão de ter tido acesso ao santuário interno de um homem que, temendo o vazio, transbordou sua alma em papel. No final, restou o silêncio compartilhado no jardim, onde o sol de outono aquecia os ombros de dois idosos que mal se comunicavam verbalmente. Para o mundo, Augusto era apenas um paciente perdendo a batalha contra o tempo. Para Helena, ele era o autor de uma obra-prima de vulnerabilidade que ela carregaria para sempre. O Alzheimer poderia roubar os nomes, as datas e os rostos, mas as verdades ditas, na iminência do fim, haviam selado um pacto que nem mesmo o apagamento total da mente seria capaz de destruir. O amor, despido de lembranças, era agora puro estado de presença.